Hoje a gente veio trazer aqui uma informação muito importante. O nosso canal, ele tem o intuito de informar, de trazer coisas novas, de trazer pessoas especiais que têm uma história para contar. E a minha convidada aqui vai falar de uma coisa que ela viveu durante 9 anos, tá? O episódio chama Vaidade com Cuidado. Vocês sabem o que é a síndrome Ásia? Então, eu acho que não, né? Eu também não conhecia, até conhecer a Eliane que tá aqui. É a doença do silicone. Ela vai vir falar pra gente tudo que ela viveu durante 9 anos até descobrir essa doença. Bem-vinda, Eliane. Prazer te conhecer. Muito obrigada por você vir compartilhar essa história que vai servir de um alerta para todas as mulheres. Com certeza. Muito prazer. Obrigada pelo convite. Imagina. Se apresente. O que você faz da vida? Bom, meu nome é Eliane. Eu tenho 40 anos. Sou professora de yoga. Tenho uma loja de tricô, moda feminina. E tenho 2 filhas. Legal. Sou casada. Ótimo. Eliana, o que aconteceu com você? Conta essa história aí que eu fiquei impressionada. É bem complicado mesmo, tudo que eu passei, né? Uhum. Em 2011, eu estava querendo colocar prótese de silicone, né? Tinha 2 filhas, 2 amamentações. Uhum. Então, resolvi colocar em 2012. Né? Coloquei silicone em 2012. Não, tem um trechinho antes. Você estava se programando para colocar o silicone, aí... Isso, aí eu tive um câncer na tireoide, né? E tive que dar uma pausa nesse processo. Depois de 8 meses, a minha médica me liberou. Até você se recuperar, tá. Isso, precisava me recuperar. E aí eu fui liberada. Com 8 meses eu fiz o implante, né? Isso foi em maio de 2012. Tá. De lá pra cá, comecei a sentir muitas dores, né? Queda de cabelo, problemas com insônia. Dores no corpo, no geral? Geral, né? Dor, fadiga, uma fadiga imensa, crônica. E isso foi só se agravando com o tempo. Né? Não descobri o que era. Você achava no começo que podia ser algo associado ao câncer que você tinha tido? Sim, sim. No começo, acreditava que sim, os mal-estares, né? A fadiga crônica. Mas isso foi se agravando com o tempo e comecei a procurar vários especialistas, comecei a passar com um reumatologista e comecei a fazer o tratamento com o reumato, né? Em 2014, eu fui internada com... Descobri uma cistite intersticial, que é uma inflamação crônica da bexiga, né? E em 2015, eu fui internada por 10 dias, porque não se sabia o que eu tinha. As dores começaram a aumentar muito. Fiquei impossibilitada de andar, fazer as necessidades. Com 2 filhas pequenas, inclusive, né? Uma tinha 1 ano. Nossa. E aí eu não sabia o que fazer mais. Tudo que é médico, já tinha ido. Falaram até que era coisa da sua cabeça, né? Falaram. Passei com psicólogo, inclusive, com psiquiatra, né? Tomou remédio, Tomei remédio por 3 anos. E aí, em 2015, fui diagnosticada com fibromialgia, né? Que também pode ser desencadeada pela síndrome Ásia. E de lá pra cá, eu comecei a tratar com reumatologista. Tá. Né? Foi, então, muitos anos, muitos remédios. Quantos remédios você tomava por dia? Em torno de 20, 25 remédios. Por dia. Porque daí você teve várias coisas simultaneamente. Simultaneamente. Insônia, queda de cabelo, problema de pele. A própria fibromialgia. Que era em torno de 3 medicamentos, mais ou menos. E, então, assim, problema de memória. Tomei Venvance. O Venvance, o que é? Ele é um remédio para você ter disposição e tirar aquela fadiga toda, né? Inclusive, tá na moda esse remédio agora, né? Pois é, né? Só que é super forte, né? Não é nem indicado. Então, eu tomei ele pra me dar disposição. Só que ele... Com recomendação médica, claro. Com recomendação médica, com certeza. Então, assim, foram muitos remédios. Não sei nem... Que loucura, né? Uma loucura mesmo. E isso da síndrome Ásia é uma coisa muito nova, né? Isso vem sendo falado em torno de uns 4 anos para cá. Tá. Já existia? Claro que já, há muitos anos. Porém, é muito novo das pessoas conhecerem, né? Irem atrás, pesquisar. E como que você conheceu? Então, eu comecei a me identificar com esses problemas que essas pessoas desenvolviam. Teve uma amiga minha que me deu aula, inclusive,
professora de yoga também, ela fez o explante, né? Ela fez o explante e a gente começou a conversar. E aí ela me falou desses grupos, né, de ajuda, de né? ajuda, né, de Instagram, tudo. E eu comecei a olhar com mais cuidado, né? Porque até então meio que você não quer acreditar Imagina, que né? você tem, Vou ter né? que mexer no que eu tô gostando tanto. Então, é uma coisa que eu sempre quis, né? Então é difícil para você aceitar num primeiro momento, né? E então, assim, fui buscar informação e li muito sobre. Até um certo momento que eu cheguei para o meu médico e falei, doutor, será que eu não tenho a síndrome ásia? Né, para o meu reumato. Isso foi no ano passado, em janeiro, né? Passou as festas, no final do ano eu estava muito mal, com muitas dores, e eu falei, não dá para ficar assim mais, né? E ele falou, sim, pode ser? Ele falou, Eliane, a gente só sabe tirando. Eu indico você tirar e a gente vai fazer o teste. Mas nunca ninguém levantou essa hipótese pra você? Não, nunca. Eu mesma Foi você mesma que conseguiu o seu diagnóstico. que, buscando informações, fui me identificando com os sintomas, com o relato das pessoas, assim, e fui atrás e perguntei. Não queria, né, no início acreditar, né? Mas era muito nítido, porque tudo que estava ali eu tinha. Então, era intolerância alimentar, o problema da dor crônica, a fadiga, né, queda Alergias, de cabelo, né? alergia de pele. Então, assim, falta de memória, né? Eu Tudo. tinha problema, assim, com memória horroroso. E o Venvance era bom para isso também, inclusive. Então, assim, foram muitos problemas. Foram 9 anos, assim, de doente mesmo. Nossa. Que eu não tinha mais qualidade de vida, né? Não Nem tinha. o próprio... Você voltou no cirurgião achando que pudesse ser uma rejeição ou não? Não. Não voltou? Não, porque assim, Você eu fiz... não passava nem pela sua passava cabeça. pela minha cabeça. Isso, assim, eu fiquei com silicone 9 anos. Eu cheguei aí em consulta pós-operatória até 1 ano, né? Depois eu não fui mais, né? Tá. Porque tava tudo bem com silicone. E naquela época mesmo, 2013... Nem se falava. Nem ouvia falar, né? Então, assim, é muito mesmo recente. Né? Assim. Aí você foi, só deu pra descobrir quando você tirou. Aí você voltou com o mesmo cirurgião. Isso. Aí, em janeiro, eu fui no reumato, falei pra ele, né, dessa dúvida, da possibilidade, se pudesse ser. Ele falou, eu aconselho tirar e vai no cirurgião que te operou. Eu fui, né, ele me atendeu super bem. Te acolheu. Me acolheu super bem. Falou, Eliane, existe? Sim, sim. Né? Então, a gente só vai saber mesmo você tirando. E hoje tem a técnica do enxerto também, né? Então, que também não é muito divulgado. Que também não é muito divulgado. Né? Você não vai ter o colo que você tinha do silicone. Porém, você vai ter, né, o volume. Né? Então, assim, a gente pode fazer 1, 2, 3, até o Porque tanto daí que você tira a gordura do próprio corpo e coloca. Já resolve 2 problemas, né? Resolve 2 problemas, ótimo. Então, assim, eu fui. Em janeiro eu fui no reumato. E no mesmo mês eu fui no cirurgião. Conversamos, agendei a cirurgia pro mês seguinte. Tá. Fiz a cirurgia em fevereiro do ano passado. Fiz o primeiro enxerto. Tudo neste mesmo momento? No mesmo momento. E aí ele falou, depois a gente vai conversando, vendo como pra é que ver fica, né? Os seus sintomas, né? Isso, os sintomas. E pra ver volume também, como é que te deixa confortável, bem, né? Confortável. E a gente vai se falando. Então, assim, com 7 dias de cirurgia, eu já senti uma diferença enorme. Sério? Eu não tinha mais dores no corpo. Apesar de estar toda imobilizada da cirurgia, eu não tinha mais nenhuma dor, sabe? Aquela dor, que é uma dor confusa, é uma dor de junta, parece que dói junta, osso, sabe? Músculo, é uma dor muito confusa. Então, essa dor, com 1 semana, eu já não tinha mais. Sono... Voltou. A queda de cabelo, com 1 semana também, eu sentia a melhora, porque eu fazia assim no meu cabelo, caiu um monte. Então, assim, com 1 semana eu já me sentia outra pessoa, né? Aquela sensação de sufocamento que eu tinha, né? Sentia uma coisa mais leve. Liberta, mais leve. A alergia de pele, de lá pra cá, eu nunca mais tive.
Então, assim, era uma alergia que nenhum médico descobriu o que era, né? Eu ia, fazia exame, ninguém sabia. Fiz vários testes de pele, era uma alergia horrorosa que fazia, tipo, a cada 1 mês, 2 meses. Então, assim, eu falo, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Aí, você estudando isso, o que não é uma rejeição ao silicone? Não. O que acontece? É uma predisposição, né, de pessoa. Infelizmente, eu tive essa predisposição, Tá. né? Porque nem todo mundo tem, né? Às vezes, umas pessoas têm mais sintomas e outras menos. Você foi premiada, né? Eu fui premiada com vários, né? Se você olhar a tabelinha Dos sintomas? eu me encaixo em quase todos. Entendi. Então, assim, são muitos. Então, o que acontece? O silicone, o produto com que é fabricado o silicone, ele libera micro-organismos. Ele libera micropartículas, né? E isso em contato com o sangue da pessoa. Com a corrente sanguínea, né? Vai para os órgãos e começa a dar uma... É como se fosse algo autoimune, né? Eles falam assim. Então, o meu organismo não... Tá. E quando você chegou nesse grupo, você viu que isso era uma coisa que era comum acontecer? Sim. Muito comum. Eu imagino que as pessoas ficaram anos também tentando descobrir. Milhares de pessoas. De relatos. De relatos. E por que os médicos, eles não citam essa possibilidade? Olha, existe... se você perguntar, talvez ele fale. Sim. Mas até você saber, não é todo mundo que sabe. Imagina. Não. Os riscos, né? Eu acho que quando a pessoa vai... eu sou super a favor da cirurgia plástica. Se não tá bem com você... Você tem que ir mesmo atrás, mas assim, você tem que pesquisar bem, saber de todos os riscos, né? Que você corre, e tá consciente disso. E tá consciente disso, porque você só vai saber também depois que você colocar. Não tem como então, assim, saber tem gente antes. que infelizmente ainda não acredita que é isso e tá sofrendo. E tem sintoma, mas não acredita. Então, assim, é uma história assim muito, sabe? Não sei nem te explicar, porque... Você renasceu. Você renasceu. Sim, eu sou outra pessoa. Que loucura. Uma semana depois. Uma semana depois. Aí eu fiz um novo enxerto agora em fevereiro, com 1 ano após a cirurgia. Eu fiz um novo, né? E tô bem. Agora eu acho que eu parei. Porque é o seu próprio organismo, né? Meio que uma coisa sustentável ali, né? Você tira de um lugar e põe no outro e acaba não afetando tanto o seu organismo. Você conseguia, ser professora de yoga, nesse tempo, você conseguia dar aulas? Eu fiquei várias épocas afastada, sem conseguir ir para aula quando eu ainda fazia cursos, né? E impossibilitada de fazer qualquer atividade física mesmo. Então, assim, corrida, eu não podia participar. Até o yoga mesmo. No início da doença, eu comecei fazendo um yoga que chama yoga restaurativa, que inclusive até depois eu fiz o curso, né? Porque é um tipo de yoga muito, muito bom, né? Exatamente para as pessoas que não podem se exercitar tanto. E no início, eu comecei só com isso, porque ela é como se fosse uma meditação também, né? Então, ajuda bastante a liberar essas... o organismo, né? Como um todo, assim, você dá uma relaxada. Né? Então, eu comecei a fazer de atividade só isso. Né? Não podia fazer academia, não podia fazer nada. Nenhum esforço. Nem porque não conseguia também, né? Não conseguia. E exercícios básicos do próprio yoga, eu não conseguia fazer. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, sabe? 9 anos, é difícil acreditar que consiga viver tanto tempo com dor. Nossa, gente. Muita dor. Tá. Agora, sim, eu vi que depois no Instagram você fez um depoimento muito interessante, porque para compartilhar isso mesmo com as pessoas. Pessoas te acionaram dizendo que tem... Você teve esse retorno? Eu tive amigas que tinham um sintoma. Que também não sabia? Que também não sabia. E aí vieram conversar com você? E aí veio me perguntar. E essas pessoas aceitaram? E fizeram o explante? Num primeiro momento, às vezes aceita, mas às vezes tem a negação, né? Tem a negação. A questão estética, né? A pessoa não quer ficar sem o silicone. Porque a maioria das pessoas que colocam, né? Porque não tem volume. Outras não. E também é só se você colocar o silicone no bumbum, pode ser a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa. Você sabe se...
O ácido hialurônico do Botox, ele também ocasiona isso? Olha, não sei. Acho que é uma coisa que... Porque Eu já também é fiz, silicone, né? Também é silicone, certo? Não sei. Não é o acho mesmo que é o componente. preenchimento. O preenchimento eu acho que é diferente. É bom do a gente Botox. se informar e trazer bom isso se também. informar. Porque o que eu tava lendo é que ficou mais comum a doença do silicone, mas também o corpo pode desenvolver tudo que você implanta no seu organismo. Sim. Até a vacina. Você pode ter uma reação de vacina. Você pode ter vacina, todos os tipos de implante. Não, acho que você vai pôr um implante no bumbum, pode dar a mesma coisa. Sim, sim. Né? E não tem essa questão de ser de um fabricante ou de outro, Não. né? Isso independe. Independe. Você acha que a indústria cosmética, se é assim que eu posso falar, a indústria que fabrica o silicone, encobre isso? Ah, com certeza. E os médicos também, né? Não todos. Não, acho que não todos. Mas uma boa parte, talvez. Talvez se você tivesse lá atrás acionado o seu médico, cirurgião, e tivesse relatado para ele isso, lá atrás, ele pudesse até te falar alguma coisa. Que você, depois de um tempo, você não foi mais nesse médico, Não. né? Você nunca associou uma coisa com a outra. Nunca associei, nunca. Isso eu vim começar a associar uns 6 meses antes da cirurgia, né? Que eu comecei a pesquisar, mas ao mesmo tempo eu não queria ir. Né? Então foram 6 meses de busca. Você ficou 6 meses com dor ainda, né? Foi. E nessa, já sabia que podia ser isso. Muito provável. Muito provável, mas tem que acreditar, né? É por isso que, assim, o tema é vaidade com cuidado, né? Você tem que ter a vaidade, mas também tem que ver os riscos da sua saúde. Você estava correndo risco, né? Porque você não sabia mais o que poderia acontecer. Você já tinha tantos sintomas, você podia morrer com aquilo. De ter uma infecção, sei lá. Né? Então, acho que o que você fez de se informar, e apesar de sofrer durante 6 meses mais ali, querendo acreditar, você fez a opção correta de ir lá e tirar para ver, né? Eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? A minha vida, a minha qualidade de vida hoje é outra. Você tá curtindo as suas crianças agora, né? Sim, de todas as maneiras. Porque... Fazendo coisas que eu não fazia antes, né? Questão de disposição mesmo, né? Aquela fadiga crônica que me impedia de fazer as coisas básicas do dia. Eu não tenho mais hoje, né? Então, assim, eu sofri muito com insônia. Né? E eu fiz até uma outra cirurgia na glândula submandibular, porque a doença do silicone, ela dá um ressecamento também, né? Então, ela deixa de produzir um pouco mais a saliva. É um dos sintomas também. Caramba, muita coisa. Então, eu fiz essa cirurgia em 2020, né? E de lá pra cá, que eu fiquei muito ruim no final de 2020 e fiz a cirurgia em 2021, em fevereiro. E, então, assim, foram muitos momentos, né? Difíceis. E não desejo pra ninguém. Qual que foi o momento mais complicado de tudo isso? Antes de você descobrir que era a possibilidade de ser a síndrome Ásia? Olha, a época que eu tive mais dor, você diz, foi quando eu fiquei internada em 2015. Você tomava remédios fortíssimos? Fortíssimos. Eu fiquei internada, exames atrás de exames e não descobriam o que eu tinha. Fiz várias eletroneuromiografias para ver se eu não tinha doença de músculo, né? Doença de Graves, vários exames. Então, saber se eu não tinha aquela síndrome de Sjögren. Então, não assim, conheço nenhuma delas, mas deve ter descoberto várias síndromes, né? A síndrome de Sjögren é uma doença que afeta a mucosa, né? Então, você parar de produzir lágrima, saliva. Então, tudo diminui. E eu não tinha, né, muita produção de saliva. Eu tinha a boca mais ressecada. Então, foram várias investigações. Então, em 2015 foi a época que eu fiquei pior, né? Até foi quando chegou o diagnóstico, que eu tinha fibromialgia. Desencadeado também pela síndrome Ásia. E, na verdade, você não tinha fibromialgia. Você não tinha, né? Foi desencadeada pela síndrome Ásia. Ou você tinha porque ela foi desencadeada, né? Ela foi desencadeada. Ela foi desencadeada pela síndrome Ásia.
Que é também um dos sintomas. Que também é um... Gente, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar lá no Instagram um comunicado falando o que é, na essência, a síndrome ásia e quais os sintomas. Né? Quais os principais sintomas. Porque, de repente, tem alguém assistindo que se identifica com isso, já sabe que caminho seguir. Vai no médico, né? Pergunta, questiona e soluciona esse problema. Porque ninguém merece viver com dor. Teve algumas pessoas que foram até no meu cirurgião, inclusive, que assistiram. Eu fiz uma live com ele, né? Após o explante. E teve algumas pessoas que assistiram, se identificaram. Tá. E foram em consulta, né? Mas as tá pessoas... sendo mais disseminado agora, né? Tá sendo. Legal. Se alguém falar pra você, ai, olha, tá na moda de novo, um silicone assim, esquece, você não coloca nunca mais. Não coloco. Eu coloco porque eu sei dos riscos que eu tenho, né? Na verdade, a indicação não é não coloque silicone. Não é. De jeito nenhum. Foi o que você falou. A pessoa não tá se sentindo bem consigo e é a favor da cirurgia plástica, faça. Mas faça consciente de tudo que pode dar errado, né? Vá buscar informação, faça exames, né? Vê se você não tem uma doença autoimune, que é super importante. E então, assim, procurar realmente um cirurgião bom, que te explique tudo, né? Então, assim, enfim, estar bem certa. Tem algum exame que possa ser feito pré-cirurgia de implante que possa determinar, assim, você tem uma propensão a desenvolver ou não? Não. Que eu saiba, não. A não ser que poderiam, né? Até... poderiam, né? Olha, o tipo hoje de sangue... Hoje a medicina tá tão avançada que... o tipo de sangue, alguma outra patologia que a pessoa tenha que ela sugere que possa ter X% de possibilidade. Né? Eu não sei te informar isso, mas eu acho que poderia, né? Porque evitaria muito... problema, colocar, né? As mulheres em risco. As mulheres em risco. Nesse grupo tinha homens? Não. Não? Só mulher. Só mulher. Tá. Tem um grupo enorme de mais de 150 mil pessoas. Nossa Senhora, é muita gente. Eliane, eu quero te agradecer. Acho que o teu depoimento aqui, a sua história foi muito importante para a gente poder disseminar esse problema, né? Essa síndrome. Que bom que deu tudo certo com você, apesar de ter passado tanto tempo para você diagnosticar, mas que bom que você teve essa chance aí de retomar a sua vida bem, fazendo suas aulas de yoga e podendo curtir suas filhas. Obrigada, viu? Eu agradeço o convite. Sabe o que eu quero? Eu vou te dar isso daqui, é um presentinho da Alfa Artesanal, nosso patrocinador, são empanadas deliciosas, tá? Delícia, obrigada. O que eu queria que você fizesse é o seguinte, eu quero que você dê uma mensagem ali para as pessoas, com tudo que você viveu, o que você tirou dessa história? Ou uma dica que você queira dar para as pessoas, enfim, fique à vontade. Bom, diante de tudo que eu passei, né, tanta dor, tanta dúvida, tanta incerteza, né, medo. O que eu tenho para dizer para as pessoas que querem, né, que têm essa vontade de colocar o silicone, que busquem informações, né, que veja se você não é uma das pessoas que tem uma propensão a desenvolver a síndrome ásia, né, porque de repente você tem uma doença autoimune, foi o que a gente falou, e então, assim, busque informações, busque um cirurgião plástico, né, que confiável, tire né? todas as suas dúvidas, confiável, porque é uma cirurgia, né, gente? E tudo que... as consequências que ela pode te trazer é muito difícil. Então, assim, eu digo que foram 9 anos de sofrimento mesmo, sem saber o que eu tinha, e hoje eu tô liberta, que bom, feliz, que bom. E tenho outra vida. Então, assim, busque informações. Esse é o recado. Esse é o recado que eu dou. Legal. Mais uma vez, obrigada. Bom final de ano pra você. Obrigada. Tá bom? Pelo convite. Espero que seja... vamos falar um dia de yoga? Você pode vir falar um dia aqui desse tema. A gente pode falar de yoga. Sim, claro. Tá bom? Com certeza. Então, tá bom. Gente, espero que vocês tenham gostado de ter essa informação aqui. Nós vamos colocar mais coisas lá no Instagram
para informar mais vocês sobre os sintomas, tá bom? Vamos ficar em alerta aí, tá? Um beijo e até o próximo episódio.